Um motoboy ajuda uma idosa desesperada a trocar o pneu de seu carro. No dia seguinte, uma Ferrari de luxo para em frente à sua casa, e ele mal pode acreditar quando... Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. Na pacata cidade de Ribeirão Bonito, interior de São Paulo, Joaquim Silva, aos 45 anos, percorria as ruas em sua Honda CG 125 vermelha, já desgastada pelo tempo. O capacete amarelo da pizzaria do Chico era sua marca registrada, reconhecido por todos os moradores do bairro Vila Esperança. As noites eram sempre as mesmas, entrega após entrega, sorrisos educados, gorjetas ocasionais e o retorno à solidão de seu apartamento modesto no conjunto habitacional São Francisco. O cheiro de massa fresca e molho de tomate havia se impregnado em suas roupas ao longo dos anos, assim como as memórias de uma vida que poderia ter sido diferente. Toda vez que passava em frente à farmácia do centro, lembrava-se dos tempos em que trabalhou como representante comercial de medicamentos, antes que o vício em cocaína destruísse sua carreira promissora, seu casamento com Regina e o relacionamento com seus filhos, Júlia e Pedro. Seu único porto seguro era seu vizinho, seu José, um senhor aposentado que o acolheu quando todos viraram as costas. Foi ele quem o levou às reuniões dos narcóticos anônimos, quem segurou sua mão nas noites de abstinência e quem nunca deixou de acreditar em sua recuperação. Agora, 5 anos limpo, Joaquim ainda carregava as cicatrizes do passado, mas também a força de quem sobreviveu às próprias escolhas erradas. Naquela noite de junho, o sereno típico do interior paulista cobria as ruas com uma névoa fina. Joaquim tinha acabado de entregar sua última pizza, quando avistou um carro parado no acostamento da Avenida das Acácias, próximo ao Lago Municipal. Uma senhora elegante, com seus cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, tentava, sem sucesso, trocar um pneu furado de seu Chevrolet Prisma prateado. Por um momento, hesitou. Seu turno havia terminado, e o cansaço pesava sobre seus ombros após 12 horas de trabalho. Mas algo naquela cena o tocou. Talvez porque a senhora lembrasse sua própria mãe, que nunca desistiu dele mesmo nos momentos mais difíceis. Freou a moto e se aproximou. "A senhora precisa de ajuda?" perguntou, retirando o capacete. A mulher se virou, revelando um rosto gentil, marcado pelo tempo. Era Dona Cecília, cliente assídua da pizzaria, conhecida por sempre pedir uma pizza marguerita sem cebola todas as quintas-feiras. Ela o reconheceu imediatamente. "Ah, você é o motoqueiro da pizzaria do Chico. Que bênção encontrar alguém conhecido numa hora dessas", disse ela, visivelmente aliviada. "Meu neto Ricardo sempre me diz para aprender a trocar pneu, mas confesso que nunca levei a sério." Joaquim sorriu, já posicionando o macaco do carro. Enquanto trabalhava, conversavam sobre a cidade, sobre como Ribeirão Bonito havia mudado nos últimos anos, sobre a nova fábrica de medicamentos que estava sendo construída no distrito industrial. Dona Cecília falava com orgulho sobre a empresa de sua família, a Vita Brasil, uma indústria farmacêutica em crescimento. "Sabe, já trabalhei no ramo farmacêutico", comentou Joaquim, enquanto apertava os últimos parafusos da roda. "Faz tempo, mas sempre me interessei pela área de pesquisa e desenvolvimento." Os olhos de Dona Cecília brilharam com curiosidade. "Mesmo? E por que saiu?" Joaquim hesitou, sentindo o peso das escolhas passadas. "Às vezes a vida nos leva por caminhos diferentes do que planejamos", respondeu diplomaticamente, limpando as mãos na flanela que sempre carregava. Ao terminar o serviço, Dona Cecília insistiu em pagar pela ajuda, mas Joaquim recusou educadamente. "Foi um prazer ajudar, senhora. Só prometa que vai continuar pedindo nossas pizzas", brincou. "Faço mais que isso", disse ela, remexendo em sua bolsa de couro. "Aqui está meu cartão. Apareça na Vita Brasil na segunda-feira. Precisamos de pessoas com experiência no ramo farmacêutico, e algo me diz que você tem muito mais a oferecer do que entregas de pizza." Joaquim segurou o cartão como se fosse algo precioso, sentindo o papel texturizado entre os dedos. Ali estava, impressa em letras douradas, uma possível porta para um recomeço. Cecília Mendes, diretora-presidente, Vita Brasil Farmacêutica.
Naquela noite, ao voltar para casa, Joaquim não se sentiu tão sozinho. Seu José, que sempre o esperava com um café passado na hora, percebeu algo diferente no olhar do amigo. Aconteceu alguma coisa boa hoje, Joaquim? Talvez, seu José. Talvez a vida esteja me dando uma segunda chance. Deitado em sua cama simples, olhando para o teto descascado, Joaquim permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, sonhar com um futuro diferente. O cartão de Dona Cecília repousava sobre o criado mudo, ao lado da foto amarelada de seus filhos, tirada há 8 anos na última vez que os viu. Antes de adormecer, fez uma prece silenciosa, agradecendo pela oportunidade e pedindo forças para não desperdiçá-la. Na segunda-feira, Joaquim acordou antes do despertador tocar. Vestiu seu único terno comprado há 3 anos para um casamento que acabou não comparecendo e ajeitou a gravata azul que seu José lhe emprestara. No espelho, viu um homem diferente daquele entregador de pizza. Viu alguém que, apesar das rugas de preocupação e dos cabelos grisalhos nas têmporas, ainda carregava esperança nos olhos. A Vita Brasil ficava no recém-construído Distrito Industrial de Ribeirão Bonito, um conjunto de prédios modernos que destoava da arquitetura tradicional da cidade. Na recepção, uma jovem simpática o recebeu com um sorriso ao ouvir o nome de Dona Cecília. Foi conduzido até uma sala de reuniões no 3º andar, onde encontrou não apenas a senhora que ajudara dias antes, mas também um homem jovem, que logo descobriu ser Ricardo, o neto mencionado durante aquela noite. Pontual, gosto disso, disse Dona Cecília, indicando uma cadeira. Ricardo, este é o senhor Joaquim Silva, sobre quem lhe falei. Ricardo, um homem na casa dos 30 anos, vestindo um terno bem cortado e óculos de aro fino, o cumprimentou com um aperto de mão firme. Minha avó me contou sobre sua experiência anterior no setor farmacêutico. Poderia nos falar mais sobre isso? Durante a próxima hora, Joaquim compartilhou sua trajetória profissional, cuidadosamente omitindo os detalhes mais sombrios de seu passado. Falou sobre seu trabalho como representante, seu conhecimento sobre medicamentos e, numa demonstração de coragem que surpreendeu até a si mesmo, mencionou uma ideia que vinha desenvolvendo há anos. Sempre pensei em criar um adesivo transdérmico para auxiliar no tratamento de dependência química, explicou, sentindo o coração acelerar. Algo que pudesse ajudar no controle da ansiedade e dos sintomas de abstinência, tornando o processo de recuperação menos doloroso. O interesse de Ricardo foi imediato. Continue, pediu, inclinando-se para a frente. O diferencial seria a combinação de substâncias naturais com tecnologia de liberação controlada. Fiz muita pesquisa sobre isso durante meu tempo livre. Dona Cecília e Ricardo trocaram olhares significativos. Sabe, Joaquim, começou Dona Cecília, a Vita Brasil está expandindo sua divisão de pesquisa e desenvolvimento. Estamos particularmente interessados em produtos inovadores na área de saúde mental e tratamentos alternativos. O que minha avó está querendo dizer, completou Ricardo, é que talvez possamos desenvolver sua ideia. Claro, precisaríamos avaliar a viabilidade técnica e comercial, mas primeiro, interrompeu Dona Cecília com um sorriso, precisamos saber se você aceitaria uma posição em nossa equipe de desenvolvimento. Joaquim sentiu o ar faltar. Eu não sei o que dizer. Diga sim, respondeu Ricardo. O salário inicial seria 3 vezes o que você ganha como entregador, mais benefícios. E se seu projeto do adesivo for viável, podemos discutir uma participação nos royalties da patente. As palavras seguintes foram uma mistura de agradecimentos e promessas de dedicação. Quando saiu da Vita Brasil, 2 horas depois, Joaquim carregava não apenas um contrato de trabalho, mas também a sensação de que sua vida estava prestes a mudar completamente. No caminho de volta, parou na pizzaria do Chico para entregar sua carta de demissão. O velho Chico, um italiano que há 30 anos se estabelecera na cidade, o abraçou com lágrimas nos olhos. Você merece coisa melhor, figliolo. Sempre soube disso. Em casa, seu José o esperava ansioso. Ao ouvir as novidades, o idoso sorriu com orgulho paternal. Está vendo? Deus escreve certo por linhas tortas. Agora só falta reconquistar seus filhos. A menção dos filhos
trouxe um nó à garganta de Joaquim. Há quanto tempo não via Júlia e Pedro? As últimas notícias que tinha eram através de sua irmã, que ocasionalmente encontrava Regina, sua ex-esposa, no supermercado. Sabia que Júlia estava na faculdade de enfermagem e Pedro terminando o ensino médio. Naquela noite, depois de guardar cuidadosamente seu novo crachá da Vita Brasil na gaveta, Joaquim pegou seu celular antigo. Com dedos trêmulos, digitou uma mensagem para o número que nunca teve coragem de apagar. Júlia, minha filha, sei que faz muito tempo e que talvez você não queira me ouvir, mas aconteceram algumas mudanças na minha vida. Se um dia você quiser conversar, mesmo que seja só para me dizer tudo o que guarda no coração, estarei aqui. Com amor, pai. Enviou a mensagem e colocou o celular sobre a mesa, tentando não criar expectativas. Pela janela de seu apartamento, podia ver as luzes da cidade começando a se acender, pontos dourados na escuridão que se aproximava. Como aquelas luzes, uma nova esperança começava a brilhar em seu coração. Tímida, mas persistente. O primeiro mês na Vita Brasil passou como um turbilhão para Joaquim. Seu novo cargo como analista de desenvolvimento trouxe desafios que ele não enfrentava há anos. A tecnologia havia evoluído muito desde seus tempos de representante comercial, e agora ele se via mergulhado em reuniões sobre nanotecnologia, sistemas de liberação controlada de medicamentos e estudos clínicos. Ricardo revelou-se um chefe exigente, mas justo. Todas as manhãs, antes das reuniões da equipe de desenvolvimento, dedicava 1 hora para orientar Joaquim, atualizando-o sobre as últimas tendências do setor farmacêutico. O projeto do adesivo começava a tomar forma no papel, com equações químicas e desenhos técnicos ocupando as paredes do laboratório. Você tem um dom natural para isso, comentou Amanda, uma jovem farmacêutica que trabalhava na mesma equipe. É raro ver alguém com tanta intuição para formulações. O elogio aqueceu o coração de Joaquim, mas sua maior alegria veio numa terça-feira chuvosa, 2 semanas após enviar a mensagem para Júlia. Seu celular vibrou durante o almoço e ali estava, uma resposta da filha. Pai, demorei para responder porque precisava organizar meus pensamentos. Estou no 4º ano de enfermagem na Unesp de Botucatu. Semana que vem vou estar em Ribeirão Bonito para um congresso no hospital. Se quiser, podemos tomar um café. Joaquim precisou se apoiar na parede do refeitório, as pernas tremendo. Releu a mensagem várias vezes, memorizando cada palavra. Sua filha, sua pequena Júlia, agora uma universitária, uma futura enfermeira. O orgulho misturava-se com a culpa por todos os anos perdidos. Em casa, compartilhou a notícia com seu José, que preparou um café especial para comemorar. Viu só? As coisas começam a se ajeitar quando a gente menos espera, disse o velho amigo, servindo o café em suas xícaras antigas de porcelana. Estou com medo, seu José, confessou Joaquim. E se ela me odiar? E se eu não souber o que dizer? Filho, respondeu o idoso, colocando a mão em seu ombro. O amor de pai e filha é como esta xícara de café. Mesmo quando esfria, basta um pouco de calor para voltar a aquecer o coração. Na Vita Brasil, o projeto do adesivo avançava. Após semanas de pesquisa, a equipe chegou a uma formulação promissora que combinava extratos naturais com um novo sistema de liberação controlada. Ricardo estava especialmente animado com os resultados preliminares. Isso pode ser revolucionário, Joaquim, disse ele durante uma apresentação para o conselho diretor. Um tratamento não invasivo, sem efeitos colaterais severos, que pode ajudar milhares de pessoas a superarem a dependência química. Dona Cecília, que presidia a reunião, sorria com satisfação. Ela havia apostado em Joaquim quando outros só viam um entregador de pizza. E agora sua intuição se provava correta. Após a reunião, ela o chamou em seu escritório. Quando o vi naquela noite, ajudando uma velha senhora com um pneu furado, percebi algo especial em seus olhos, disse ela, servindo-lhe um chá de camomila. Era o olhar de alguém que conheceu o fundo do poço, mas escolheu subir. Agora, vendo seu trabalho aqui, sei que não me enganei. Joaquim sentiu as lágrimas se formarem. A senhora me deu uma chance quando eu já havia desistido de sonhar. Não, Joaquim, eu apenas abri uma porta.
Você é quem está construindo seu novo caminho. Os dias seguintes foram de intensa preparação, tanto no trabalho quanto emocionalmente. O encontro com Júlia se aproximava e Joaquim ensaiava mentalmente 1000 formas de pedir perdão, de expressar seu amor, de recuperar o tempo perdido. Na véspera do encontro, recebeu uma nova mensagem que fez seu coração parar. Pai, Pedro perguntou se pode ir junto amanhã. Ele não admite, mas também está com saudades. Naquela noite, Joaquim mal conseguiu dormir. Ficou horas olhando para a foto antiga de seus filhos, tentando imaginar como estariam agora. Júlia devia estar parecida com Regina, com aqueles olhos verdes que sempre o encantaram. E Pedro, seu caçula, que adorava carros e sonhava em ser engenheiro, será que ainda mantinha esse sonho? De madrugada, levantou-se e foi até a varanda. A cidade dormia sob um céu estrelado, e pela primeira vez em anos, Joaquim sentiu-se verdadeiramente em paz. Amanhã seria um novo dia, um novo começo, e desta vez ele estava pronto para ser o pai que seus filhos mereciam. O Café Paris, no centro histórico de Ribeirão Bonito, era o point preferido dos jovens da cidade. Joaquim chegou meia hora antes do combinado, escolhendo uma mesa discreta próxima à janela. Vestia uma camisa azul nova, comprada especialmente para a ocasião, e segurava nas mãos um pequeno embrulho, 2 livros que havia separado para os filhos. Às 2 horas em ponto, seu coração quase parou. Uma jovem de cabelos castanhos e olhos verdes entrou no café seguida por um rapaz alto e magro. Júlia e Pedro, seus filhos. Por um momento ficou paralisado, observando-os procurarem por ele no ambiente movimentado. Foi Júlia quem o viu primeiro. Seus olhos se encontraram, e por um instante, o tempo pareceu congelar. Ela segurou a mão do irmão e juntos se aproximaram da mesa. Joaquim levantou-se tremendo. "Oi, pai", disse Júlia, sua voz embargada. Pedro, mais contido, apenas acenou com a cabeça. Estava mais alto que Joaquim agora, e seus olhos, idênticos aos do pai, carregavam uma mistura de mágoa e curiosidade. Os primeiros minutos foram awkward, preenchidos com frases curtas sobre o tempo e o trânsito. A garçonete trouxe os cardápios, dando-lhes um momento para se recomporem. Júlia pediu um cappuccino, Pedro um chocolate quente, exatamente como faziam quando crianças, percebeu Joaquim com um aperto no coração. "Você está diferente, pai", comentou Júlia, quebrando o gelo. "Parece mais sóbrio", completou Pedro com uma ponta de ironia. "Pedro", repreendeu Júlia. "Não, ele está certo", interveio Joaquim, respirando fundo. "Estou sóbrio há 5 anos, 3 meses e 17 dias. E cada um desses dias foi pensando em vocês." O silêncio que seguiu foi pesado. Joaquim decidiu que era a hora da verdade. Contou sobre sua luta contra o vício, as noites em claro, o apoio de seu José, os anos entregando pizza e, finalmente, o encontro com Dona Cecília que mudou sua vida. "Agora trabalho na Vita Brasil", explicou, notando o interesse súbito de Pedro. "Estamos desenvolvendo um adesivo para ajudar pessoas com dependência química, algo que eu gostaria de ter tido durante minha recuperação. É por isso que escolhi enfermagem", revelou Júlia, surpreendendo-o. "Queria entender, queria ajudar pessoas como você, pai." As lágrimas finalmente vieram, silenciosas. Pedro desviou o olhar para a janela, mas Joaquim percebeu que seus olhos também estavam marejados. "E você, filho?", perguntou gentilmente. "Ainda quer ser engenheiro?" Pedro hesitou antes de responder. "Prestei vestibular para engenharia química. Passei em primeiro lugar na Federal de São Carlos." "Pedro é um gênio", disse Júlia com orgulho. "Ganhou Olimpíadas de Química 3 anos seguidos." Joaquim sentiu o peito inchar de orgulho. Seus filhos tão brilhantes, tão fortes, mesmo com todas as dificuldades que ele havia causado em suas vidas. "Tem uma coisa que vocês precisam saber", disse, pegando os livros embrulhados. "Durante todos esses anos, mesmo nos momentos mais difíceis, eu nunca deixei de pensar em vocês. A cada aniversário, a cada Natal, eu comprava um presente. Estão todos guardados num quarto na casa do seu José." Entregou os livros Fundamentos de Enfermagem para Júlia,
química orgânica avançada para Pedro. Estes são só o começo. Se vocês quiserem, claro. Pedro abriu seu livro em silêncio, folheando as páginas com cuidado. Uma nota caiu em seu colo. Era um recibo de matrícula de um curso preparatório para concursos, pago integralmente. Seu José me contou que você quer prestar concurso para pesquisador no Instituto Butantan, explicou Joaquim. O curso começa no mês que vem. Foi a gota d'água. Pedro levantou-se abruptamente, deu 2 passos e abraçou o pai com força. Júlia juntou-se a eles, e ali no meio do Café Paris, pai e filho se reencontraram em um abraço que valia mais que todas as palavras do mundo. Desculpa, sussurrou Pedro entre soluços. Desculpa por ter sido tão duro agora há pouco. Não, filho. Eu que peço desculpas. Por tudo. Mas prometo que daqui para frente vai ser diferente. Quando finalmente se separaram, envergonhados pelos olhares curiosos dos outros clientes, algo havia mudado. O muro de mágoas e ressentimentos começava a ruir, deixando espaço para algo novo, algo esperançoso. Pai, disse Júlia, limpando as lágrimas, mês que vem tem uma feira de ciências na faculdade. Vou apresentar um trabalho sobre tratamentos alternativos para dependência química. Você gostaria de ir? E depois podemos passar lá em casa, completou Pedro. Mãe se mudou para Campinas com aquele empresário, então estamos morando sozinhos no apartamento antigo. Tem muito que conversar ainda. Joaquim olhou para seus filhos. Não mais as crianças da foto amarelada, mas jovens adultos extraordinários. E soube que, finalmente, estava no caminho certo. O projeto do adesivo na Vita Brasil entrava em uma fase crucial. Após 3 meses de desenvolvimento intenso, a equipe enfrentava seu primeiro grande obstáculo. Os testes preliminares indicavam que a formulação, embora promissora, apresentava problemas de estabilidade em temperaturas mais elevadas. Os extratos naturais estão se degradando muito rapidamente, explicou Amanda, mostrando os resultados laboratoriais para Joaquim. Precisamos encontrar um estabilizante que não comprometa a eficácia do tratamento. Joaquim passou noites debruçado sobre artigos científicos e patentes, buscando uma solução. Seu apartamento havia se transformado em um pequeno centro de estudos com papéis espalhados por toda parte. Em uma dessas noites de pesquisa, recebeu uma visita inesperada. Pai, chamou Pedro, batendo na porta. Trouxe uma pizza. Pensei que você pudesse estar com fome. Era surreal ver seu filho ali, preocupado com seu bem-estar. Enquanto compartilhavam a pizza, Pedro observou as anotações sobre a mesa. Isso é o projeto do adesivo? Perguntou, pegando um dos papéis. Seus olhos brilharam ao ler as fórmulas químicas. Pai, você já pensou em usar ciclodestrinas como agentes estabilizantes? Joaquim olhou para o filho, surpreso. Pedro continuou empolgado. Estamos estudando isso na faculdade. Elas formam complexos de inclusão que podem proteger moléculas sensíveis à temperatura. Naquela noite, pai e filho trabalharam juntos até o amanhecer. Pedro trouxe uma perspectiva nova ao projeto, com conhecimentos atualizados que complementavam a experiência prática de Joaquim. Quando apresentaram a nova proposta para Ricardo, ele ficou impressionado. Isso é brilhante, exclamou o supervisor. Joaquim, não sabia que você tinha conhecimentos tão avançados em química supramolecular. Na verdade, respondeu Joaquim orgulhoso, o insight veio do meu filho. Ele está cursando engenharia química. Ricardo arqueou as sobrancelhas, interessado. Seu filho? Aquele que você mencionou na entrevista? Ele teria interesse em estagiar conosco? A notícia do estágio potencial de Pedro circulou rapidamente pela Vita Brasil. Dona Cecília ficou especialmente emocionada ao saber da colaboração entre pai e filho. Viu só? Disse ela durante um de seus chás da tarde. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir que somos capazes de reconstruir algo ainda maior. Enquanto isso, a relação com Júlia também se fortalecia. Ela começou a visitar o pai regularmente, trazendo artigos científicos sobre dependência química que encontrava em suas pesquisas acadêmicas. Em uma dessas visitas, trouxe uma surpresa. Pai, lembra da feira de ciências que te falei? Então, eu gostaria de apresentar seu projeto do adesivo. Claro, se você permitir. Joaquim sentiu o coração acelerar. Mas filha,
Ainda estamos na fase de desenvolvimento. Não temos resultados conclusivos. Justamente, respondeu ela entusiasmada. Quero mostrar como a indústria farmacêutica está desenvolvendo alternativas mais humanas para o tratamento da dependência. Sua história, nossa história, pode inspirar outras famílias que estão passando pelo mesmo. A feira aconteceria no campus da Unesp, em Botucatu, e Joaquim precisou solicitar um dia de folga. Ricardo não apenas aprovou, como também ofereceu um carro da empresa para o transporte de toda a família. Na véspera da apresentação, seu José apareceu com uma surpresa, uma gravata nova para Joaquim. Não podia deixar meu quase filho ir fazer uma apresentação científica sem estar elegante. Brincou o idoso, ajudando Joaquim a dar o nó. Sabe, Joaquim, em todos estes anos sendo seu vizinho, nunca vi você tão feliz. É porque nunca estive, seu José. Às vezes me pergunto se mereço tanta coisa boa acontecendo de uma vez. O velho sorriu, ajustando a gravata. Merecer? Filho, você lutou por isso. Cada dia de sobriedade, cada pizza entregue, cada noite estudando. Foram degraus que você construiu com seu próprio esforço. Agora é hora de colher os frutos. Naquela noite, antes de dormir, Joaquim recebeu uma mensagem de Pedro. Pai, amanhã vou levar uns amigos da faculdade para ver a apresentação da Ju. Eles não acreditam que meu pai está desenvolvendo um projeto revolucionário na Vita Brasil. Sorrindo, Joaquim releu a mensagem várias vezes. Meu pai está desenvolvendo um projeto revolucionário. Cada palavra ecoava em seu coração, como uma prece realizada. O auditório da Unesp estava lotado para a Feira de Ciências. Alunos, professores e profissionais da área da saúde circulavam entre os painéis discutindo as mais recentes pesquisas e descobertas. O estande de Júlia, estrategicamente posicionado próximo à entrada principal, chamava a atenção com seu banner profissional, cortesia da Vita Brasil. Desenvolvimento de sistema transdérmico para auxílio no tratamento da dependência química. Uma abordagem humanizada, dizia o título. Abaixo, os nomes dos autores, Júlia Silva e Joaquim Silva, seguidos pelos logos da Unesp e da Vita Brasil. Estou nervosa, pai, confessou Júlia, ajeitando pela 10ª vez os folders sobre a mesa. E se fizerem perguntas muito técnicas? Joaquim sorriu, reconhecendo nela a mesma ansiedade que sentia antes de apresentações importantes. Filha, você estudou tanto que poderia dar aula sobre isso. Além disso, estou aqui para ajudar com a parte técnica. Pedro chegou pouco depois, acompanhado por um grupo de amigos da engenharia química. Entre eles estava Marina, uma jovem que não desgrudava os olhos dele e que Joaquim notou com divertimento, fazia seu filho corar sempre que sorria. A apresentação começou com Júlia, explicando os aspectos clínicos da dependência química e os desafios do tratamento convencional. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou confiança à medida que compartilhava suas pesquisas. Mas o diferencial deste projeto, disse ela, chegando ao ponto crucial, não está apenas na tecnologia inovadora, está na história por trás dele. Fez uma pausa, olhando para o pai. Está na prova viva de que, com o tratamento adequado e apoio familiar, a recuperação não é apenas possível, é transformadora. Foi a deixa para Joaquim assumir a apresentação. Com uma serenidade que surpreendeu a si mesmo, explicou os aspectos técnicos do adesivo, a escolha dos componentes naturais, o sistema de liberação controlada e a recente descoberta com as ciclodextrinas. Alguma pergunta? Finalizou ele, após 40 minutos de exposição. Uma senhora de cabelos grisalhos levantou a mão. Era a professora orientadora de Júlia, doutora Margarete. Sua filha me contou sua história, Sr. Silva, disse ela. Como alguém que trabalha há 30 anos com dependentes químicos, posso dizer que projetos como este, nascidos da experiência pessoal e desenvolvidos com rigor científico, são extremamente valiosos. A senhora poderia nos contar mais sobre o impacto deste projeto em sua família? Júlia olhou para o pai, pedindo permissão silenciosa. Ele assentiu, emocionado. Quando eu tinha 12 anos, começou ela, meu pai desapareceu de nossas vidas. Na época eu não entendia. Achava que ele não nos amava mais.
Anos depois, descobri que ele estava lutando contra a dependência química, sozinho, envergonhado, pensando que não merecia nossa ajuda. A plateia ouvia em silêncio absoluto. Pedro se aproximou, colocando a mão no ombro da irmã. Hoje, continuou ela, estamos aqui apresentando um projeto que pode ajudar outras famílias a não passarem pelo mesmo sofrimento. Meu pai não apenas se recuperou, ele transformou sua experiência em algo positivo e, no processo, nos recuperou também. Os aplausos foram estrondosos. Professores se aproximaram para discutir possíveis parcerias com a Vita Brasil. Alunos queriam saber mais sobre o estágio. Uma repórter do jornal local pediu uma entrevista. Mas o momento mais significativo veio depois, quando uma jovem se aproximou timidamente do estande. Com licença, disse ela, os olhos vermelhos de choro. Meu pai está internado há 3 meses, lutando contra o vício. Às vezes penso em desistir dele, mas ver vocês aqui, ver que é possível, me deu esperança. Júlia abraçou a garota enquanto Joaquim, emocionado, anotava o contato da clínica onde estava desenvolvendo os testes preliminares do adesivo. No fim do dia, exaustos mas felizes, a família Silva se reuniu para um jantar de comemoração. Pedro trouxe Marina, que se revelou uma excelente companhia. Seu José, que havia chegado de surpresa para assistir à apresentação, propôs um brinde. A ciência, disse ele, erguendo seu copo de suco, que nos ajuda a curar não apenas os corpos, mas também as almas. E a família, completou Joaquim, olhando para seus filhos com amor, que nos dá forças para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece impossível. O sucesso na Feira de Ciências abriu novas portas para o projeto do adesivo. A Vita Brasil recebeu convites para apresentar a pesquisa em congressos internacionais, e várias clínicas de reabilitação demonstraram interesse em participar dos testes clínicos. Ricardo estava especialmente animado com a repercussão. Precisamos acelerar o desenvolvimento, disse ele durante uma reunião estratégica. Joaquim, quero você coordenando uma equipe própria. Pedro pode começar o estágio imediatamente se ele quiser. A notícia do novo cargo pegou Joaquim de surpresa. De entregador de pizza a coordenador de pesquisa em menos de 1 ano. Parecia surreal. Mais surreal ainda foi a reação de Pedro ao convite para o estágio. Na verdade, pai, disse ele, hesitante, eu e Marina estávamos pensando em propor algo diferente. Pedro explicou que ele e Marina haviam desenvolvido um algoritmo de inteligência artificial que poderia prever a estabilidade de diferentes formulações do adesivo, economizando meses de testes em laboratório. Poderíamos criar uma startup, sugeriu ele, os olhos brilhando de entusiasmo. Uma empresa especializada em tecnologia farmacêutica, trabalhando em parceria com a Vita Brasil. A ideia era audaciosa, mas fazia sentido. Quando apresentaram a proposta para Ricardo e Dona Cecília, a reação foi ainda mais surpreendente. Por que não incorporamos a startup à Vita Brasil? Sugeriu Dona Cecília. Podemos criar uma divisão de inovação tecnológica. Pedro e Marina coordenariam a parte computacional, enquanto Joaquim lidera o desenvolvimento farmacêutico. O projeto estava crescendo mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Júlia, que acompanhava tudo de perto, também trouxe suas contribuições. Através de seus estudos em enfermagem, ela desenvolveu um protocolo de acompanhamento humanizado para os pacientes que participariam dos testes clínicos. Não é só sobre o adesivo, explicava ela. É sobre dar dignidade e esperança às pessoas em recuperação. Em casa, Joaquim mal podia acreditar na transformação de sua vida. Seu apartamento simples agora estava sempre cheio de vida. Pedro e Marina passavam horas no improvisado escritório da sala, desenvolvendo seus algoritmos. Júlia aparecia nos fins de semana com livros e artigos para discutir. Seu José, testemunha silenciosa de toda essa transformação, sorria com orgulho paternal. Uma tarde, enquanto tomavam café na varanda, ele fez uma sugestão que pegou Joaquim desprevenido. Filho, acho que está na hora de você procurar um lugar maior. Estas crianças precisam de espaço para trabalhar, e você merece um ambiente melhor. A ideia de se mudar do conjunto habitacional onde havia reconstruído sua vida causou um aperto no coração de Joaquim. Ali estava sua história de recuperação, suas memórias com seu José,
o início de sua transformação. "Senão quero ficar longe do Senhor", confessou. O velho sorriu, seus olhos marejados. "E quem disse que vai ficar? Aquela casa amarela na esquina com o jardim grande está à venda. Eu vi o anúncio ontem." A casa amarela era um sonho impossível alguns meses atrás. Agora, com seu novo salário e as perspectivas da parceria com a startup de Pedro, tornava-se uma possibilidade real. Naquela noite, durante o jantar em família, que agora incluía regularmente Marina e seu José, Joaquim compartilhou a ideia da mudança. "A casa tem um escritório grande no térreo", explicou. "Poderia ser o espaço de trabalho de vocês e tem um quarto de hóspedes para quando a Júlia vier nos visitar. E o seu José poderia cuidar do jardim", acrescentou Pedro empolgado. "Ele vive reclamando que a horta do prédio é pequena demais." "Pai", interrompeu Júlia, sua voz séria, "tem uma coisa que eu preciso contar antes de fazermos qualquer plano." Todos se voltaram para ela, expectantes. "Recebi uma proposta para fazer residência em Ribeirão Bonito no ano que vem, no mesmo hospital onde vai acontecer a primeira fase dos testes clínicos do adesivo." A notícia caiu como uma bomba de alegria na mesa. Júlia continuou, agora sorrindo. "E tem mais. A mãe ligou ontem. Ela está voltando de Campinas. Terminou com o empresário e... Bem, ela perguntou se podíamos conversar. Todos nós." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções complexas. Regina, sua ex-esposa, a mulher que ele havia magoado tanto no passado, queria conversar. "Você está pronto para isso, pai?" perguntou Pedro preocupado. Joaquim olhou ao redor da mesa. Seus filhos, agora adultos brilhantes e compassivos. Marina, que trouxera ainda mais luz para sua família. Seu José, seu anjo da guarda em forma de vizinho. Sorriu, sentindo uma paz que nunca imaginara possível. "Sim, filho. Acho que estou pronto para qualquer coisa agora." A Casa Amarela revelou-se mais especial do que esperavam. Além do escritório espaçoso e do quarto de hóspedes, tinha uma varanda que circundava toda a construção e um quintal que parecia feito sob medida para as plantas de seu José. A mudança aconteceu num sábado ensolarado, com todos ajudando. "Cuidado com essas caixas", gritava seu José, supervisionando a mudança de suas preciosas mudas de orquídeas. "São 30 anos de cultivo." Marina e Pedro haviam transformado a mudança numa competição divertida, cronometrando quem conseguia desembalar mais caixas em menos tempo. Júlia, com sua organização metódica, coordenava onde cada móvel deveria ficar. No meio da tarde, enquanto organizavam a cozinha, a campainha tocou. Joaquim abriu a porta e seu coração parou por um instante. Era Regina. O tempo havia sido gentil com ela. Os mesmos olhos verdes que haviam cativado seu coração décadas atrás, agora o encaravam com uma mistura de nervosismo e determinação. Por um momento, ninguém soube o que dizer. Foi Júlia quem quebrou o gelo, correndo para abraçar a mãe. Pedro veio logo em seguida, mais contido, mas igualmente emocionado. "Desculpa vir sem avisar", disse Regina. "Passei em frente, vi a mudança e... Bem, achei que talvez precisassem de ajuda." Seu José, sempre sensível aos momentos delicados, sugeriu que todos fizessem uma pausa para um café. Na nova cozinha, ainda cercados por caixas, a família se reuniu pela primeira vez em anos. "Soube do projeto de vocês", comentou Regina depois de um silêncio inicial. "O adesivo, a startup, estou muito orgulhosa." "A senhora poderia nos ajudar", sugeriu Marina, quebrando o clima tenso. Com sua experiência em marketing farmacêutico, Regina olhou surpresa para a jovem. "Como você sabe que eu..." "Desculpa", interrompeu Pedro, corando. "Eu contei para ela. A Mari é minha... Bem, nós estamos... namorando", completou Marina, sorrindo. "Há 3 meses." A revelação trouxe sorrisos à mesa. Regina então se voltou para Joaquim. "Você construiu uma família linda, Joaquim. Eles são incríveis." "Nós construímos", corrigiu ele. "Mesmo nos meus piores momentos, você garantiu que eles tivessem educação, valores, amor. Me desculpe por..." "Não", interrompeu ela. "Não precisa se desculpar. Não mais. O passado é passado. Vim porque quero fazer parte deste futuro que vocês estão construindo. Se me permitirem." Júlia segurou a mão da mãe. "Claro que permitimos. Na verdade,
Tem uma coisa que eu queria pedir para você, mãe. Para o pai também. Todos se voltaram para ela curiosos. O hospital onde vou fazer residência está montando uma equipe multidisciplinar para os testes do adesivo. Precisamos de um coordenador de marketing farmacêutico e um especialista em desenvolvimento de produtos. Os olhos de Regina se arregalaram. Você quer que vocês dois trabalhem juntos, completou Júlia, como uma família. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era mais carregado de mágoas ou arrependimentos, mas de possibilidades. Eu topo, disse Regina, surpreendendo a todos. Se o Joaquim concordar, claro. Joaquim olhou para seus filhos, para Marina, para seu José e, finalmente, para Regina. Em seus olhos verdes, viu não mais o passado doloroso, mas um futuro cheio de esperança. Acho que está na hora de fazermos as coisas do jeito certo, respondeu ele. Naquela noite, depois que todos foram embora, Joaquim ficou na varanda de sua nova casa, contemplando o jardim onde seu José já planejava sua horta. O aroma de terra molhada subia do quintal, misturando-se com o cheiro de tinta fresca e possibilidades novas. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. Reunião amanhã cedo. Temos novidades grandes sobre o projeto. Traga seu time completo. Joaquim sorriu. Seu time agora incluía não apenas colegas de trabalho, mas sua família inteira. De alguma forma, todas as peças estavam se encaixando, formando um quadro mais bonito do que ele jamais ousara sonhar. A reunião na Vita Brasil começou mais cedo que o habitual. Ricardo havia convocado toda a equipe para o auditório principal, algo incomum que já indicava a importância do momento. Joaquim chegou acompanhado de Pedro, Marina e Regina, encontrando Júlia, que já os esperava, ainda vestida com seu jaleco do hospital. Bom dia a todos, começou Ricardo, sua expressão mais séria que o normal. Recebi ontem à noite uma notícia que vai mudar completamente o rumo do nosso projeto. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto ele continuava. A Farmatec Internacional, maior empresa farmacêutica da América Latina, soube do nosso adesivo. Eles querem comprar a patente. Estão oferecendo uma quantia considerável. Os murmúrios começaram imediatamente. A Farmatec era conhecida por comprar patentes promissoras e engavetá-las quando representavam competição para seus produtos existentes. Eles tinham uma linha lucrativa de medicamentos para tratamento de dependência química. Quanto? Perguntou alguém no fundo da sala. 50 milhões de reais, respondeu Ricardo, com possibilidade de aumentar para 75 se fecharmos o acordo esta semana. Joaquim sentiu o estômago afundar. Era uma quantia astronômica, o suficiente para garantir o futuro de seus filhos, comprar uma casa melhor, talvez até abrir sua própria empresa. Mas algo não se encaixava. Por que a pressa? Questionou Regina, seu instinto de marketing aguçado, percebendo algo estranho. Se o produto é tão promissor assim, por que não esperar os resultados dos testes clínicos? Por quê? Respondeu uma voz familiar da porta do auditório. Eles sabem que nossos resultados preliminares são extraordinários. Dona Cecília entrou na sala, carregando uma pasta grossa de documentos. Júlia, querida, por que não conta a todos o que você descobriu ontem no hospital? Júlia se levantou, nervosa, mas determinada. Os primeiros voluntários dos testes estão apresentando resultados 40% superiores aos tratamentos convencionais. A taxa de abandono do tratamento caiu pela metade. E o mais importante, não registramos nenhum efeito colateral significativo. E isso, completou Pedro, com apenas 3 semanas de testes. O algoritmo que desenvolvemos prevê uma eficácia ainda maior no longo prazo. Marina projetou alguns gráficos na tela. Os dados são inequívocos. Este não é apenas mais um tratamento. É uma revolução na forma como tratamos a dependência química. Dona Cecília sorriu, orgulhosa. Por isso chamei todos vocês aqui hoje, não para discutir a venda da patente, mas para propor algo diferente. Ela abriu a pasta que carregava, revelando um novo contrato. A Vita Brasil está disposta a criar uma nova divisão, focada exclusivamente no desenvolvimento e distribuição do adesivo. Joaquim seria o diretor técnico, Regina, a diretora de marketing, e a startup de Pedro e Marina
seria incorporada como nosso departamento de tecnologia. Mas, interrompeu Ricardo, precisamos de uma resposta para a Farmatec até amanhã. Joaquim olhou para sua família. Nos olhos de cada um via não apenas apoio, mas também determinação. Pedro e Marina, que haviam dedicado meses ao desenvolvimento do algoritmo. Júlia, que colocara tanto amor e dedicação nos protocolos de acompanhamento. Regina, que trouxera sua experiência e visão estratégica. E em algum lugar da cidade, seu José provavelmente estava em seu jardim, torcendo por eles. Posso fazer uma sugestão? Disse Joaquim, levantando-se. Antes de tomarmos qualquer decisão, gostaria de mostrar algo a vocês. Pegou seu celular e projetou uma foto na tela. Era a jovem que haviam conhecido na feira de ciências, abraçada com seu pai, ambos sorrindo. A legenda dizia: Dia 30 de recuperação. Graças ao adesivo experimental e a essa equipe incrível. Recebi essa foto ontem, continuou ele. Esta é apenas uma das famílias que podemos ajudar. Imaginem quantas outras existem por aí, esperando por uma chance de recomeçar. Regina foi a primeira a se manifestar. Eu voto por ficarmos com o projeto. Nós também, disseram Pedro e Marina em uníssono. Nem precisam perguntar, completou Júlia. Dona Cecília sorriu como se já esperasse por aquela resposta. Ótimo, porque tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Dona Cecília pediu que todos se sentassem novamente. Seu rosto, normalmente sereno, carregava uma emoção diferente, mais pessoal. Há 30 anos, começou ela, eu perdi meu filho mais novo para as drogas. Não para uma overdose ou violência, mas para o sistema que não oferecia alternativas reais de tratamento. Ele tentou se recuperar várias vezes, mas os efeitos colaterais dos medicamentos eram tão intensos que ele sempre desistia. A sala estava em silêncio absoluto. Em todos os anos de Vita Brasil, Dona Cecília nunca havia compartilhado essa história. Quando vi Joaquim naquela noite, trocando o pneu do meu carro, reconheci nos olhos dele a mesma luta que vi nos olhos do meu filho. Mas também vi algo diferente. A força de alguém que conseguiu sobreviver. Ela se voltou para Joaquim, seus olhos marejados. Não foi coincidência eu estar com o pneu furado naquela noite. Eu já conhecia sua história através do Chico da pizzaria, que é meu primo. Sabia do seu passado na indústria farmacêutica, da sua recuperação, da sua luta para reconquistar sua família. A revelação atingiu Joaquim como um raio. Todo esse tempo, aquele encontro aparentemente casual havia sido orquestrado. A Vita Brasil, continuou Dona Cecília, não é apenas uma empresa, é a realização do sonho do meu filho. Ele sempre dizia que um dia criaria um remédio que ajudasse pessoas como ele sem causar mais sofrimento. Não viveu para realizar esse sonho, mas talvez o universo tenha conspirado para que outras pessoas o fizessem. Regina, que permanecera em silêncio, subitamente compreendeu. Por isso a senhora insistiu tanto em manter o projeto do adesivo em segredo até os primeiros resultados. Exatamente, confirmou Dona Cecília. Eu sabia que as grandes farmacêuticas tentariam impedir. Não é lucrativo curar pessoas. É mais rentável mantê-las dependentes de medicamentos caros. Pedro levantou-se, uma ideia brilhando em seus olhos. E se não fosse apenas o adesivo? E se criássemos um programa completo de recuperação? O algoritmo que desenvolvemos poderia ser adaptado para criar tratamentos personalizados, com acompanhamento humanizado, completou Júlia. Integrando família, trabalho social e uma estratégia de comunicação que alcance quem realmente precisa, acrescentou Regina. Não apenas nas clínicas particulares, mas no SUS também. Marina já estava digitando furiosamente em seu laptop. Podemos desenvolver um aplicativo para acompanhamento em tempo real, conectando pacientes, famílias e profissionais de saúde. Joaquim observava a cena com o coração transbordando de emoção. Ali estavam eles, sua família reunida, transformando uma tragédia pessoal em esperança para outros. De repente, os milhões oferecidos pela Farmatec pareciam insignificantes diante do potencial de mudança que tinham nas mãos. Dona Cecília, disse ele levantando-se, a senhora não apenas me deu uma segunda chance, deu uma segunda chance para inúmeras famílias que nem conhecemos ainda. A senhora sorriu, enxugando uma lágrima discreta.
E este é apenas o começo, meu querido. Apenas o começo. Ricardo, que assistia a tudo em silêncio, finalmente se manifestou. Então está decidido? Vamos recusar a oferta da Pharmatech? Recusar? Respondeu Dona Cecília com um sorriso maroto. Vamos fazer muito mais que isso. Vamos mostrar ao mundo que existe um caminho melhor. E vamos fazer isso juntos como uma família. Naquele momento, Joaquim recebeu uma mensagem de seu José. Filho, as orquídeas do jardim finalmente floresceram. Dizem que é sinal de boas notícias por vir. Olhando para sua família reunida, Regina com seu olhar determinado, Pedro e Marina empolgados com seus planos, Júlia radiante de orgulho e Dona Cecília, sua improvável fada madrinha, Joaquim soube que as orquídeas de seu José estavam certas. As boas notícias não estavam por vir. Elas já estavam ali, florescendo em cada sorriso, em cada plano, em cada sonho compartilhado. 6 meses se passaram desde a decisão de manter o projeto do adesivo na Vita Brasil. A nova divisão da empresa, batizada de Recomeçar, ocupava agora um prédio inteiro no Distrito Industrial de Ribeirão Bonito. No jardim da entrada, as orquídeas de seu José criavam um espetáculo de cores que encantava visitantes e funcionários. A rotina da família Silva havia encontrado seu ritmo. Todas as manhãs, Joaquim e Regina chegavam juntos ao trabalho. Ela coordenando a estratégia de distribuição do adesivo pelo SUS. Ele supervisionando a produção, que já estava em escala industrial. Pedro e Marina haviam transformado seu algoritmo em um sistema complexo de acompanhamento personalizado, que já estava sendo implementado em clínicas de reabilitação por todo o país. Júlia dividia seu tempo entre a residência no hospital e a coordenação do programa de acompanhamento familiar. Seu protocolo humanizado havia se tornado referência nacional, atraindo interesse de instituições internacionais. É incrível como tudo se encaixou, comentou Regina durante um almoço em família na Casa Amarela. Às vezes me pego pensando em como estaríamos se tivéssemos aceitado a oferta da Pharmatech. Nem me fale, respondeu Pedro, enquanto servia mais salada. Ontem mesmo recebemos os dados atualizados. Mais de 5.000 pacientes já foram beneficiados pelo programa. Marina, que agora estava oficialmente noiva de Pedro, acrescentou. E o mais impressionante é a taxa de sucesso. 82% dos pacientes completando o tratamento é algo nunca visto antes. Seu José, que agora passava mais tempo no Jardim da Recomeçar do que em casa, sorriu com orgulho. Sabem o que mais me emociona? Ver as famílias visitando os pacientes. Me lembra quando você estava em recuperação, Joaquim. O comentário trouxe lágrimas aos olhos de todos. Haviam percorrido um longo caminho desde os dias sombrios da dependência. Por falar em família, disse Júlia com um sorriso misterioso, tenho uma novidade para compartilhar. Todos se voltaram para ela, expectantes. Lembram da Ana, aquela menina da feira de ciências, a que estava com o pai em tratamento? Ela vai começar a faculdade de farmácia no ano que vem. E adivinhem quem ela quer como orientador de iniciação científica? Joaquim sentiu o coração acelerar. Ana havia se tornado um símbolo de esperança para todos eles. Seu pai, primeiro paciente a testar o adesivo, estava agora completando 1 ano de recuperação e havia retomado sua profissão de professor. Mas tem mais, continuou Júlia. O hospital aprovou a criação de um centro de pesquisa focado em tratamentos inovadores para dependência química. Vão chamar de Centro de Pesquisa Cecília Mendes. A homenagem à Dona Cecília não poderia ser mais apropriada. Nos últimos meses, ela havia se tornado uma verdadeira avó para todos, compartilhando não apenas sua experiência profissional, mas também seu amor e sabedoria. E vocês não vão acreditar, acrescentou Regina, mas a Pharmatech voltou a fazer contato. Todos congelaram, apreensivos. Não, não é o que vocês estão pensando, ela riu. Eles querem estabelecer uma parceria. Reconheceram que nosso modelo de tratamento é o futuro e querem aprender conosco. Pedro assobiou impressionado. A maior farmacêutica da América Latina querendo aprender com a gente. Isso é surreal. Não é surreal, filho, corrigiu Joaquim. É o resultado de muito amor, dedicação e trabalho em equipe. E falando em equipe,
Ele se levantou, pegando um envelope que estava guardado na estante. Dona Cecília me entregou isso hoje cedo. São os papéis para a criação de uma fundação. Uma fundação? Perguntaram todos em uníssono. A Fundação Recomeçar, para garantir que nosso trabalho continue beneficiando famílias por gerações. E ela quer que todos nós sejamos parte do conselho diretor. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Cada um ali havia contribuído de forma única para essa história de sucesso. Mais que isso, cada um havia encontrado seu próprio recomeço no processo. Seu José levantou sua xícara de café. Dizem que quando uma orquídea floresce fora de época, é sinal de que algo extraordinário está para acontecer. E o que aconteceu com suas orquídeas, seu José? Perguntou Marina, curiosa. O velho sorriu, apontando para o jardim através da janela. Vejam vocês mesmos. Todos se viraram para olhar. No jardim da Casa Amarela, sob a luz dourada do fim de tarde, dezenas de orquídeas haviam florescido simultaneamente, criando um espetáculo de cores que parecia celebrar cada vitória, cada superação, cada recomeço daquela família extraordinária. O auditório do Centro de Convenções de Ribeirão Bonito estava lotado. Era o dia da inauguração oficial da Fundação Recomeçar, e pessoas de todo o Brasil haviam vindo para o evento. Na primeira fila, a família Silva completa. Joaquim, Regina, Pedro, Marina, Júlia e seu José, todos vestidos em tons de azul, a cor escolhida para simbolizar a fundação. Dona Cecília subiu ao palco para fazer o discurso de abertura. Sua presença, sempre marcante, parecia ainda mais especial naquele dia. Há 1 ano e meio, começou ela, um homem parou para ajudar uma senhora com um pneu furado. Um pequeno ato de bondade que, como uma pedra jogada em um lago, gerou ondas que transformaram milhares de vidas. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Joaquim na plateia. Mas esta não é apenas a história de um homem que superou suas lutas pessoais. É a história de uma família que se reconectou, de jovens que dedicaram seu talento a uma causa maior, de profissionais que escolheram fazer a diferença. É a história de como o amor, a ciência e a determinação podem transformar dor em esperança. No telão atrás dela, começaram a passar imagens, famílias reunidas nas clínicas de tratamento, pacientes recebendo diplomas de conclusão do programa, equipes médicas comemorando resultados positivos. A Fundação Recomeçar nasce hoje com uma missão clara: garantir que cada pessoa lutando contra a dependência química tenha acesso não apenas a tratamento de qualidade, mas a uma rede de apoio que acredite em sua recuperação. Regina apertou a mão de Joaquim, que lutava para conter as lágrimas. Nas fileiras atrás deles, dezenas de ex-pacientes e suas famílias assistiam à cerimônia, testemunhas vivas do sucesso do programa. E para iniciar oficialmente nossas atividades, continuou Dona Cecília, tenho o prazer de anunciar que a Fundação Recomeçar estabeleceu parcerias com o SUS e universidades públicas de todo o país. Nosso objetivo é que, em 5 anos, cada estado brasileiro tenha pelo menos um centro de tratamento, utilizando nossa metodologia. Os aplausos foram estrondosos. Pedro e Marina se abraçaram, enquanto Júlia secava discretamente uma lágrima. Mas antes de encerrar, disse Dona Cecília, gostaria de chamar ao palco alguém muito especial. Joaquim Silva, por favor. Surpreso, Joaquim subiu ao palco. Dona Cecília lhe entregou o microfone com um sorriso cúmplice. Eu não preparei nenhum discurso, começou ele nervoso. Então, olhando para sua família na primeira fila, encontrou as palavras. Há alguns anos, eu era um homem quebrado, que havia perdido tudo por causa do vício. Hoje estou aqui, rodeado por uma família que me perdoou, por amigos que acreditaram em mim, por pessoas que transformaram minha dor em propósito. Sua voz embargou por um momento antes de continuar. Este projeto não é apenas sobre um adesivo ou um tratamento. É sobre segundas chances. É sobre acreditar que ninguém está além da possibilidade de recomeçar. É sobre entender que cada pessoa que sofre com dependência química é alguém filho, pai, irmão, amigo de alguém. Na plateia, Regina chorava abertamente agora, orgulhosa do homem que Joaquim se tornara. Seu José, ao seu lado, sorria com aquele olhar de quem sempre soube que este dia chegaria. Por isso, hoje não inauguramos apenas uma fundação.
inauguramos um compromisso, o de nunca desistir de ninguém. Porque eu sou prova viva de que, com amor, apoio e tratamento adequado, qualquer pessoa pode reescrever sua história. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Pedro e Marina correram para abraçar o pai, seguidos por Júlia. Regina juntou-se a eles e logo seu José também estava lá. Dona Cecília observava a cena com lágrimas nos olhos, pensando em seu filho que, de alguma forma, havia guiado todos eles até ali. Mais tarde, na Casa Amarela, a família se reuniu para um jantar de comemoração. O jardim de seu José estava especialmente bonito, iluminado por pequenas luzes que Pedro e Marina haviam instalado entre as orquídeas. "Sabe o que mais me emociona?", disse Júlia enquanto serviam a sobremesa. "Ver como cada um de nós encontrou seu lugar nessa história, como nossas vidas se transformaram completamente." "É verdade", concordou Regina. "Quem diria que depois de tudo, estaríamos aqui mais unidos do que nunca?" Seu José, que observava a cena com seu costumeiro olhar sábio, comentou: "As orquídeas mais bonitas são aquelas que crescem em condições adversas. Elas precisam de tempo, paciência e muito amor para florescer. Mas quando florescem, são as mais especiais", completou Joaquim, olhando para sua família com amor. Naquela noite, sob as estrelas de Ribeirão Bonito, rodeado por aqueles que amava, Joaquim Silva finalmente entendeu. Sua história de recomeço havia se transformado no recomeço de muitos. E isso, mais que qualquer sucesso profissional ou reconhecimento, era seu verdadeiro legado.